São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Segunda-feira, acompanhe as manchetes que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Afogamento apontado como causa da morte da jovem encontrada sem vida na Praia Negra. Presidente da República considera a melhoria do sistema de evacuações de doentes como grande desafio na ilha de São Nicolau. Banco Mundial reserva 12 mil milhões contra a insegurança alimentar até 2023. Público dá nota positiva à 28ª edição da Gamboa, embora descontente com o sistema de controlo de entrada. Guerra impulsiona recorde de deslocados para 100 milhões de pessoas. Campeonato Nacional, Botafogo vence 1-0 Barreirense no maio. Crioula News. Sociedade. O afogamento está a ser apontado como a causa da morte da jovem Gelinda Cruz, 29 anos, encontrada sem vida junto à Praia Negra, na cidade da Praia, na passada segunda-feira, 16. A informação é apurada pelo país, junto de uma fonte próxima da família da vítima, que garante que a autópsia foi realizada ao corpo da malograda no dia em que foi levado a enterrar no cemitério de Achada São Felipe, na cidade da Praia. A mesma fonte adianta que o corpo da jovem, natural de São Nicolau e que estava desaparecida desde a quinta-feira anterior, não apresentava qualquer sinal de violência. A autópsia apontou que a morte teria ocorrido 4 dias antes, aponta a mesma fonte. Gelinda Cruz, segundo consta, tinha cara deformada, mas tudo aponta para ação do mar em dias de forte agitação. Entretanto, alguns amigos da falecida na cidade da Praia não concordam com esta versão e admitem que a jovem dificilmente teria se lançado ao mar com o fito de pôr termo à vida, uma vez que ela tinha vontade de viver. O Ministério da Saúde anunciou 5 casos positivos da Covid-19, num total de 86 amostras, pelo que o país passa a contabilizar 56.172 casos positivos acumulados, 50 casos ativos, 55.669 casos recuperados e 401 óbitos. Crioula News. Política. O Presidente da República, José Maria Neves, considerou ao longo da sua visita ao Tarrafal que a melhoria do sistema de evacuação é um grande desafio na ilha de São Nicolau. O chefe do Estado afirmou ser necessário a melhoria do sistema de evacuações de doentes, o que está estreitamente ligado com a melhoria do setor de transportes. Quanto às preocupações nas comunidades visitadas, o Presidente da República realçou estarem ligadas principalmente à mobilização de água e falta de apoio por parte do Ministério da Agricultura. No município do Tarrafal, José Maria Neves esteve de visita à paróquia São Francisco de Assis, Delegacia de Saúde, Museu da Pesca e ainda nas comunidades de Praia Branca e Ribeira Prata. Crioula News. Economia. O Banco Mundial vai desembolsar 12 mil milhões de dólares nos próximos 15 meses para ajudar os países a responderem à crise de segurança alimentar, com quase 7 mil milhões destinados à África e Médio Oriente. Os projetos não estão ainda finalizados, mas vão incluir apoio à agricultura, 5,2 mil milhões de dólares, ou seja, 4,9 mil milhões de euros, proteção social para acomodar o impacto nos rendimentos devido ao aumento dos preços dos alimentos, 3,3 mil milhões de dólares, equivalente a 3,1 mil milhões de euros, e sistemas de água e irrigação, 2 mil milhões de dólares, equivalente a 1,9 mil milhões de euros. A maior parte desta verba de 12 mil milhões de dólares seguirá para a África e o Médio Oriente, que receberá 6,9 mil milhões de dólares, cerca de 6,5 mil milhões de euros, seguido da Europa e Ásia Central,
1,9 mil milhões de dólares e Ásia Austral 2,4 mil milhões de dólares. Além destas verbas, o Banco Mundial tem ainda 18,7 mil milhões de dólares, o que corresponde a 17,7 mil milhões de euros, que ainda não foram desembolsados no âmbito do apoio aos projetos de desenvolvimento um pouco por todo o mundo, dos quais 15 mil milhões de dólares, ou seja, 14,2 mil milhões de euros, irão para a África e que no total deverão ser alargados para 30 mil milhões de dólares, cerca de 28,5 mil milhões de euros. O plano partilhado pelas instituições financeiras multilaterais apresenta 6 grandes objetivos, sendo estes: apoiar as populações vulneráveis, promover o comércio aberto, mitigar a escassez de fertilizantes, apoiar a produção de alimentos, investir em agricultura resiliente ao clima para o futuro e apostar na coordenação para maximizar o impacto. Crioula News Cultura. O público deu nota positiva à 28ª edição do Festival da Gamboa, que aconteceu sexta-feira 20 e sábado 21 e prolongou-se até manhã de domingo, embora descontente com o sistema de controlo de entrada de pessoas no recinto. Em declarações à Infopresa, a vendedeira Berta Duarte, que há mais de 14 anos tem o costume de vender no Festival da Gamboa, descreveu esta edição de muito boa, afirmando que esteve tudo sob controlo e que, por isso, mostrou-se feliz com a organização, pois as coisas correram tudo bem. O jovem Jimbo de Achadinha, por seu turno, disse que esta edição pecou na organização, na entrada, uma vez que havia apenas 2 entradas, o que levou as pessoas a invadirem a entrada. Já em relação aos artistas, este jovem disse que não tem nada a dizer porque estava tudo bem. Outro jovem de nome Hernani ressaltou que Gamboa esteve animado após 2 anos de interregno. Embora tenha dito que não viu ninguém a ser revistado à entrada do areal, Hernani disse que sentiu um ambiente tranquilo, sem muita confusão. Em relação à segurança, houve alguns desentendimentos entre os festivaleiros, alguns disparos de arma de fogo, tendo pelo menos um jovem sido socorrido por uma ambulância após ter sido baleado nas redondezas da área conhecida como Subida Bomba. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, disse na sexta-feira em Infopress que só a realização do Festival de Gamboa este ano, após um período de confinamento, é por si só um motivo de grande satisfação. O festival aconteceu este ano sob o lema Gamboa é de nosso tudo, que está orçado em 15 mil contos. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O número de pessoas deslocadas de suas casas devido a conflitos em todo o mundo atingiu um recorde de 100 milhões
impulsionado pela guerra na Ucrânia, anunciou o alto comissário da ONU para os refugiados. Este número tem de servir de alerta para se desenvolverem mais ações que promovam a paz e abordem todas as causas de deslocamento forçados, defendeu Philippe Grant em comunicado divulgado. Segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o número de pessoas deslocados à força em todo o mundo aumentou para 90 milhões até ao final de 2021, devido sobretudo às novas ondas de violências ou conflitos prolongados em países como a Etiópia, o Burkina Faso, o Mianmar, Nigéria, Afeganistão e a República Democrática do Congo. No início do ano, a guerra na Ucrânia juntou a esse número mais de 8 milhões de pessoas, além de mais de 6 milhões de refugiados para os países vizinhos. Estes 100 milhões de pessoas representam mais de 1% da população global, sendo que o número total é equivalente ao dos habitantes do 14º país mais populoso do mundo, refere o Alto Comissário da Nação, da ONU, citando o relatório mais recente do Centro de Monitorização de Deslocados Internos. Segundo a mesma fonte, o valor inclui refugiados e requerentes de asilo, bem como 53,2 milhões de pessoas deslocados dentro das fronteiras dos seus países devido a conflitos. Crioula News Desporto. A equipa de Barreirense foi este domingo derrotada no seu reduto pelo Botafogo por 1-1 em jogo da segunda jornada do Campeonato Nacional, disputado no Estádio Municipal de Alto Segunda, na cidade de Porto Inglês, Ilha do Maio. O golo da vitória do Botafogo foi apontado por Tutucho aos 70 minutos. Com este resultado e a vitória do Mindelense ante a Académica do Mindelo, no outro jogo do grupo, as 4 equipas deste grupo C de qualificação passam a somar os mesmos 3 pontos em 2 jogos. O treinador de Barreirense, Zé Badiu, parabenizou a equipa adversária pela vitória, já que sabia que o jogo não seria fácil para a sua equipa. Os seus jogadores não estiveram bem na partida e que, apesar de algumas alterações, para melhorar o jogo, as coisas não correram bem. Contudo, prometeu trabalhar durante a semana para corrigir os pontos menos conseguidos no jogo e vencer o próximo jogo frente à Académica de Mindelo. O Barreirense até conseguiu marcar um golo, mas foi prontamente anulado pelo juiz da partida, que viajou da ilha de São Nicolau. Por seu lado, o treinador da equipa do Botafogo regocijou-se com a vitória fora de portas, lembrando-se que anteviam uma partida difícil, mas que trabalharam durante a semana na questão defensiva para poderem sair em contra-ataque, sabendo que a equipa do Barreirense iria tentar marcar cedo. Considerou que esta vitória veio trazer mais ânimo à sua equipa e garantiu vão trabalhar durante a semana para conseguir mais uma vitória em casa, visto que a ambição da sua equipa é qualificar-se às meias finais. Na próxima jornada, a terceira, o Barreirense volta a jogar em casa, desta vez com a Académica do Mindelo, enquanto o Botafogo desloca-se a São Vicente para defrontar o Mindelense. De realçar que a equipa do Morabeza empatou 1-1 a Palmeira do Sal, no estádio Aquiles de Oliveira, também este domingo em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo B do Campeonato Nacional de Futebol. Com o fecho da segunda jornada, Palmeira lidera o Grupo B com 4 pontos, seguida da Académica do Boa Vista e Morabeza da Brava, ambas com 2 pontos, e a Académica do Porto Novo com 1 ponto. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda a sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade.
melhor companhia. Crioula FM. Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está à frente do tempo.